crise econômica que atingiu o Brasil fez com que milhares de brasileiros fossem buscar uma oportunidade de vida melhor fora do país. Em um período de 7 anos, o número de pessoas que deixaram o Brasil cresceu 165%. Vamos para Brasília com o Nilson Clava, porque no Distrito Federal estão os brasileiros mais desiludidos. Está ali o maior número de pessoas que decidiu sair fora diante dessa crise financeira, muita corrupção, muita desesperança. Não, Clava? Boa tarde. Boa tarde, Aline, boa tarde a todos. Pois é, a desilusão maior vem justamente do Distrito Federal e justamente de onde também vem o principal objetivo dessa saída dos brasileiros do país, né, Aline? Porque a gente viu que o maior número, o maior crescimento, né, dessa saída veio justamente entre 2015 e 2016, momento de maior instabilidade política e econômica aqui no Brasil e, claro, a fonte disso tudo está justamente no Distrito Federal. Só para você ter uma ideia, Aline, em 2011 foram 8.170 brasileiros deixando o país. E esse número cresceu, nós temos inclusive uma arte para mostrar, para 21.717 brasileiros em 2017. Como você bem disse, esse crescimento de 165% em 7 anos. Então, é muita coisa esse crescimento da saída dos brasileiros. Agora, no Distrito Federal, que é campeão, né, dessa saída de brasileiros, os números também são bem grandes. Você tem ali em 2013, 2.701 brasileiros que deixaram o país e 2017, 8.731 brasileiros que decidiram deixar o país. Ao mesmo tempo que você tem o crescimento, né, dessa saída de brasileiros, você também tem o crescimento do investimento do brasileiro lá fora em imóveis. O número dobrou, para você ter uma ideia, entre 2011 e 2016. Passou de 3,6 bilhões de dólares para 6,1 bilhões de dólares. Então, esse investimento dos brasileiros em imóveis no exterior. E quais são os destinos preferidos dos brasileiros, Aline? Em primeiríssimo lugar, claro, Estados Unidos, e em segundo lugar, Portugal. A gente tem visto, né, muitos, inclusive amigos, assim, saindo do país, indo para Portugal, e o país já está como segundo destino preferido desses brasileiros que decidem deixar o país definitivamente. Aí atrás de Portugal, a gente tem França e logo depois a Itália. Então a gente viu que essa desilusão, principalmente por conta da crise econômica, da falta de perspectiva política e econômica lá em 2015, 2016, fez com que esse número aumentasse bastante nos últimos anos, Aline. Isso vale registrar aqui, Clava, que é um número oficial de registros, né, da Receita Federal. Muita gente acaba saindo do país sem fazer essa notificação, então é um número que pode ser ainda maior, né? Nilson Clava, muito obrigado. E aqui em São Paulo, a quantidade de pessoas que deixaram o estado para morar definitivamente no exterior mais que dobrou em 4 anos. Eu converso sobre isso com a Paula Araújo, aqui em São Paulo. Paula, você acompanhou aí a minha fala com o Nilson Clava, muita desilusão lá no Distrito Federal. Aqui em São Paulo também é o motivo que tem levado muita gente a ir para fora? Ô Aline, boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, pelo que eu fui conversando com algumas pessoas, são vários motivos. Na verdade, as pessoas fazem uma lista. Entre elas, essa lista, por exemplo, para fugir da violência, em busca de uma oportunidade nova de emprego, melhor qualidade de vida. E os números de pessoas aqui do estado de São Paulo que deixaram o país, olha, esse número chama muita atenção. A gente separou, inclusive, uma tela com esses dados. Em 2013, foram 3.565 paulistas que deixaram o estado de São Paulo para sair aqui do país, para morar fora do país. Em 2017, esse número dobrou. Olha quantas pessoas, foi para 7.186. E eu estou aqui do lado da Camila Verdeja, que é um exemplo. Ela que saiu daqui do estado de São Paulo no ano passado, agora está morando em Miami. Na verdade, a Camila, só para apresentar ela rapidinho, ela é economista, viu? Ela mudou totalmente de vida, criou uma página na internet falando sobre alimentação infantil para poder morar fora. Primeira pergunta, então, Camila, é o seguinte: por que fazer essa mudança toda de vida, sair da profissão, para mudar de país, para morar em Miami? Boa tarde.
Boa tarde a todos. Olha só, eu acho que foi a maternidade, né? Não só por conta do meu projeto, então a profissão, mas também por uma melhor qualidade de vida para o meu filho, a questão de educação, de segurança, né? A gente tinha muito medo aqui com essa questão de assaltos. Na época que eu fui para os Estados Unidos, estava naquela questão de assalto e levar a criança junto na cadeirinha, então isso me afligia. Então, acho que esses foram os principais motivos que fizeram com que eu e meu marido, a gente decidisse se mudar para Miami. Você sente que valeu a pena fazer essa mudança toda? Você conseguiu em Miami tudo que você realmente buscava, até para o seu filho? Não sei se vocês conseguem ver, ele está aqui correndo de um lado para o outro atrás da gente. O Santiago tem 5 anos. Você sente que valeu a pena? Olha, muito. Embora a gente sinta muita falta aqui do Brasil, até por conta do meu trabalho eu acabo vindo com frequência, mas eu acho que valeu a pena sim. Eu tenho uma liberdade maior, eu consigo passear com ele pelas ruas, o meu trabalho também está dando super certo, eu estou levando minha marca para lá agora, e ele está super contente, ele gosta da escola, fez novos amigos, e está sempre por aqui. Quando ele chega é um mimo só, né? Com os avós, enfim, com toda a família. Então, para mim, valeu a pena. Só para explicar, o marido da Camila, ele é cidadão americano, então ela conseguiu ir para lá de forma legal, tudo certo, levar o trabalho, trabalhar também nos Estados Unidos. Agora tá passando as férias aqui no Brasil, né? Porque tem esse apego aqui com o país. Como é que é isso? Acha que vai conseguir ficar lá ou não? Em algum momento volta? Olha só, todo mundo faz essa pergunta para mim, todo mundo quer saber se eu não vou voltar, né? O Gourmet Júnior aqui no Brasil exige que eu venha sempre, então fica essa dúvida. Eu acho que eu não volto, eu quero ficar lá, eu quero criar o Santiago nos Estados Unidos, mas eu não quero perder esse vínculo com o Brasil. Até mesmo a escolha do local para onde a gente se mudou foi por essa facilidade, né? Porque é um voo sem escala, é pertinho, sempre todo mundo quer ir para Miami, então família, amigos. Eu tenho gente em casa quase que todo mês. Bom, Camila, muito obrigada, boa sorte, espero que você seja muito feliz por lá. Agora, eu conversei bastante com a Camila antes dessa entrevista, viu, Aline? O que eu percebi é o seguinte, ela tá muito feliz de ter ido morar fora, mas tem um carinho muito grande aqui, claro, pelo Brasil, a família toda tá aqui. O que ela quer mesmo, mais do que ser feliz, né, mais do que ter ido morar lá em Miami, é que o pessoal aqui do Brasil consiga resolver todos esses problemas e que todo mundo seja feliz aqui também, é o que a gente precisa, né, Aline? É isso aí, Camila, por favor, torça por nós aqui no Brasil. Paula, muito obrigada. A Camila aí teve um caminho facilitado por ser casada com um cidadão americano, não é de fato a situação da maioria, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho mais. Paula, muito obrigada, um beijo para Camila também. Eu converso agora sobre isso com o Jorge Botrel, ele é especialista em expatriação. Está lá nos Estados Unidos, acaba sendo um exemplo de brasileiro que seguiu esse caminho aí de morar fora do país, mas no caso dele... Jorge, boa tarde para você aí. Por um motivo específico, tem até a ver com o crescimento da empresa dele, que trabalha exatamente com esse público que aí está debandando para fora do Brasil. Jorge, queria que você contasse um pouquinho da sua experiência com a tua empresa e o que você pode falar sobre os principais motivos que de fato levam os brasileiros para essa empreitada no exterior. Boa tarde, Aline, tudo bem? Bom, a gente sentiu que o Brasil passava por um momento que estava incentivando as pessoas a considerarem cada vez mais a estarem vindo para outros países. Estados Unidos, sem dúvida nenhuma, é um polo de atração muito grande, né? E aí resolvemos acelerar o crescimento da empresa aqui. A gente já tinha essa empresa fazia 2 anos, é uma empresa de consultoria. E eu vim passar uma temporada aqui justamente para aumentar o quadro de funcionários, aumentar os investimentos em rede de network local aqui, para dar conta do aumento pela procura pelo tipo de serviço, né, para ajudar nesse projeto de expatriação das pessoas. Então, estamos fazendo isso nesse exato momento porque está acontecendo, sem dúvida nenhuma, aí um boom, né, acho que por conta da perspectiva, com o cenário econômico e político, as eleições presidenciais do ano que vem, a gente vê as pessoas muito preocupadas com tudo que está acontecendo e considerando cada vez mais essa opção de vir para um país como os Estados Unidos. Para Jorge, a gente viu ali o exemplo de uma entrevistada aqui em São Paulo, você deve ter acompanhado aí pelo áudio. A Camila, ela é casada com um cidadão americano. Isso facilita muito o caminho, né? Imagino que não seja a realidade da maioria dos brasileiros que decide
por isso. Que tipo de problema o brasileiro enfrenta numa experiência como essa? Que tipo de armadilha? Imagino que é uma decisão cercada de expectativa e uma parte dela talvez não seja alcançada, né? Não, sem dúvida nenhuma. Eu diria que assim, a maior parte das pessoas que se interessam em estar vindo para cá, eu diria que a 90% encontram barreiras e acabam desistindo no meio do caminho ao perceberem as dificuldades de estar abandonando a sua terra natal e se adaptando num novo país, com uma nova cultura, uma nova língua, né? Então é um processo que exige um planejamento muito minucioso, muito cuidadoso. Acho que não pode ser uma decisão tomada por impulso. Então realmente você tem que fazer com muita calma esse movimento para não acabar sendo um movimento pior do que o que você tinha antes, né? Dúvida, Jorge, vamos falar mais sobre isso. Eu quero incluir nessa nossa conversa a Lília Ribeiro, nossa repórter lá no Rio de Janeiro, porque aí, Lília, não é só a crise econômica que tem motivado cariocas e fluminenses a deixarem o país, né? É uma triste motivação, né, Aline? Boa tarde para você, para os assinantes da Globo News. No caso aqui do Rio de Janeiro, a gente tem essa questão da segurança, ou da insegurança, que aumentou nos últimos anos, junto com a crise econômica. Quando a gente conversa com muitas pessoas que já decidiram deixar o Brasil ou que estão pensando nessa possibilidade, em quase todas as vezes as pessoas citam a questão da segurança, porque já foram assaltadas, porque já viram alguém da família sofrer com algum tipo de crime e pensam num local mais tranquilo para viver fora do Brasil. No caso aqui do Rio de Janeiro, de acordo com os dados da Receita Federal, nós tivemos o seguinte: em 2013 foram 1.818 declarações de saída definitiva do país e em 2017 2.615, é um aumento de quase 44%, um aumento bastante expressivo. E como o Jorge estava falando, né, da necessidade desse planejamento, também conversei sobre isso com um casal de brasileiros. Eles estão vivendo na Irlanda há 5 anos, o Cícero e a Flávia. Eles foram para lá antes da crise, na verdade, estavam até bem financeiramente, nas suas carreiras aqui no Brasil, mas decidiram por um ano sabático, se apaixonaram pela Irlanda e decidiram viver lá. E agora o que eles fazem é ajudar brasileiros que também querem fazer esse movimento e deixar o Brasil por um endereço no exterior. Mas eles frisam exatamente isso, a necessidade de planejamento. Eles são coaches de grandes mudanças e dizem que as pessoas precisam pensar com muito cuidado, primeiro nessa decisão de realmente preciso deixar o Brasil e o destino que elas vão escolher, porque muitas pessoas acabam tendo que, num primeiro momento, ficar com empregos de menor qualificação do que tinham no Brasil. Também a questão até da temperatura, ou aqueles que têm filhos, como é que fica a situação das crianças, da família, como é que vão ficar abrigados, em que circunstâncias. Então tudo isso precisa ser planejado com bastante cuidado. A gente tem um trechinho aí do que a Flávia conversou com a gente. Eles estavam de férias no Brasil, conversaram conosco. A gente vai ouvir um trechinho da entrevista da Flávia sobre essa necessidade de um planejamento para quem está sonhando com uma vida no exterior. Vamos acompanhar. Às vezes a pessoa não tem a clareza do que ela está buscando. E o importante é que ela entenda como esse momento de mudança para o exterior possa impactar em toda a vida dela. Então, consequências legais. Não é todo país que você pode entrar e morar, não é todo país que podem levar crianças. Então, o planejamento é importante para que a pessoa entenda quais são os seus sonhos, quais são os seus desejos de verdade, se uma mudança para o exterior de verdade está alinhada com um desejo a médio e longo prazo da pessoa, e avaliar financeiramente quais são os impactos na carreira executiva, quais são os impactos na vida da família, quais são os impactos no tempo, qual é o tempo dessa mudança. Jorge, a maioria dos brasileiros que você conheceu nesse seu trabalho teve esse planejamento que foi descrito pela nossa entrevistada ou não? Porque eu imagino que se a pessoa tem dinheiro, uma reserva ou não, se ela tem uma boa formação profissional, como ensino superior, tudo isso influencia, né, no sucesso dessa empreitada, né? Como é que o brasileiro está se planejando para isso? Olha, eu acho que é bem dividido, viu, Aline? Tem pessoas que você percebe que poderiam ter vindo por uma maneira muito mais fácil, tinham vistos que ela teria acesso, mas acabam vindo no impulso e depois passa uma dificuldade enorme para continuar aqui, desnecessária, né?
Agora, eu acho que a última leva de pessoas, né, uma dos últimos 2 anos, já tem sido um público que se prepara mais, que busca mais informação na internet, conversa com pessoas que já fizeram esse movimento antes, e com isso chega um pouco mais com o pé no chão, um pouco mais estruturados para fazer esse movimento importante na vida da família, né? Principalmente quando tem família envolvida, né, filhos, a responsabilidade fica ainda maior. Jorge, segura aí, daqui a pouquinho a gente conversa mais um pouquinho, eu vou lá para Portugal agora. Valeu! Portugal também está sendo um destino muito procurado por famílias inteiras que decidem deixar o Brasil. Em outubro do ano passado, cerca de 80 mil brasileiros moravam no país europeu com vistos regulares, segundo os dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras português. Então eu vou para lá porque lá está a Michele Eisenberg, uma brasileira que decidiu fugir para Portugal com a família. E quero saber dela como é que tá essa experiência aí, Michele. Boa tarde para você em Portugal. O que pesou na escolha do país? Imagino que a língua, o clima, a cultura, tudo isso junto facilitou essa decisão? Pois é. A pergunta, se você fizer para mim ou para os meus filhos, você vai ter 2 respostas diferentes no momento. Mas eu posso dizer que até agora, né, vai fazer 7 meses que a gente se mudou, eu tenho quase certeza que a gente tomou a decisão certa. E por quê? Conta pra gente. Por que Portugal foi uma decisão acertada? Faz pouco tempo que vocês estão aí, mas você claramente parece animada e feliz com a escolha, o que me deixa feliz, porque não deve ser fácil decidir, né, uma mudança tão grande. Por que Portugal foi uma decisão acertada? Michele, conta pra gente. Bom, primeiro, meu marido já queria sair do Brasil há bastante tempo, ele já viveu fora antes. Eu nunca tive essa oportunidade, tinha aquela coisinha no fundo e eu achava que eu já estava velha demais para sair do país, né? Com filhos adolescentes, 11 anos, 13 anos. Então eu pensava, não, quando eu ficar aposentada, eu vou. Só que chegou num momento do país que, infelizmente, as perspectivas não são das melhores, né? Meus filhos daqui a 5 anos, talvez, vão entrar numa faculdade e aí eu vou pensar, qual faculdade, né? Eu, como classe média do Brasil, não tenho condições, mal pago uma escola, pagava uma escola particular, que a gente suava para pagar, e a faculdade, como ia ser. Então, a gente realmente começou aquela pulguinha atrás da orelha quando a gente viajou para Toronto no Réveillon do ano passado, retrasado, em que a gente começou a observar um pouco como as pessoas vivem com dignidade, né? Aquela ressaca quando a gente voltou para o Brasil e viu que uma atendente, de repente, da Starbucks, ela tem faculdade ou está fazendo, ela tem acesso à saúde, ela tem acesso à educação, ela consegue se divertir com os amigos e, melhor, ela tem quase certeza que ela vai voltar para casa quando ela sair, né? A tal da questão da segurança, né, que está assustando tanta gente aqui no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro. Michele Eisenberg, muito obrigada, felicidade para vocês aí, boa sorte, muito obrigada mais uma vez. Eu volto a conversar então com o Jorge Botrel para a gente fechar essa conversa sobre esse movimento grande de brasileiros indo para o exterior. A gente viu aí, Jorge, uma experiência positiva de uma brasileira que escolheu Portugal, que está aí entre os principais países, né, na rota dos brasileiros, junto com Canadá, Estados Unidos. De fato, essa coisa da língua, essa questão cultural pode pesar bastante. O quanto pesa na hora dessa recepção, na hora desse acolhimento, a adaptação do brasileiro nessa nova vida? Pesa demais, né? É o seu dia a dia, é o seu círculo de convivência. Então, por isso que é importante você conhecer bem a região para onde você está pretendendo ir, entender quais são os costumes, qual que é o tipo de pessoas, né, se elas têm afinidades com as coisas que você gosta de fazer no teu país, né, no Brasil, né, para que você não se frustre ao chegar aqui, né. Acho que se você não faz esse tipo de preparação, vai para um lugar que você não conhece, não conhece os costumes e os hábitos locais, você não fez essa pesquisa prévia, a chance de você ter problemas na adaptação, não só tu, mas da tua família, né, teus filhos. Normalmente as pessoas que têm vindo para cá são famílias com filhos pequenos, então tudo isso leva em conta, né, a preparação anterior com a língua, né, você ter estudado previamente a língua para chegar aqui já podendo se comunicar com um pouco mais de facilidade. Então tudo isso com certeza influi bastante nesse período de adaptação.
que a gente tenha ajudado aí brasileiros que estejam paquerando essa ideia. Jorge Botrel, especialista em expatriação, muito obrigada e muito boa sorte com o seu negócio aí, que está diretamente ligado a esse movimento que a gente comentou aqui. Valeu! Obrigado. Bom Foi um ano. prazer.